és o Senhor. A graça e a paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui continuar os nossos estudos sobre o que é a igreja e seus sacramentos. A aula de hoje é a continuação sobre o sacramento instituído por Jesus Cristo, que é a ceia do Senhor. Então, hoje nós vamos ver mais algumas considerações sobre este momento, este sacramento, que o Senhor pede que a sua igreja esteja realizando. Então, te convido a estar comigo para continuarmos o estudo sobre a ceia do Senhor. Como eu disse, hoje nós vamos ver algumas coisas sobre as considerações sobre a ceia do Senhor. É a nossa aula número 9. E continuaremos falando sobre a ceia do Senhor e agora mostrando algumas considerações sobre essa prática instituída e ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, primeiro, as Escrituras não estabelecem, né, uma data física a respeito, né, de quando se deve realizar a ceia do Senhor. Não existe uma regra clara na Bíblia, né? Mas nós vemos que nos convida a celebrar no primeiro dia da semana, né? Porque em Atos 20 e verso 7, né, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então, aqui há uma indicação que a primeira igreja, né, lá em Jerusalém, ela ajuntava-se, né, no primeiro dia da semana para partir o pão. Então, através disso, né, foi instituído o primeiro dia da semana, que para o nosso calendário, né, o nosso calendário gregoriano, o primeiro dia da semana é o domingo. Então, se adotou esse costume entre as igrejas em estar no domingo se ajuntando para partir o pão. Ok? Uma outra consideração. Quanto à frequência com que se deve realizar a ceia do Senhor, a Bíblia diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Então, é todas as vezes que comerdes esse pão e bebermos esse cálice, né, nós estaremos relembrando a morte de Jesus Cristo. Então, nós não vemos aqui no ensinamento de Paulo, tá, que foi no Novo Testamento, né, e apenas no Novo Testamento foi instituída a ceia, nós não vemos esse ensinamento à igreja de Corinto, tá, de que tem que ser toda semana, todo mês, ou de tempo em tempo. Então, assim, nós não devemos ir além das Escrituras e falar que isto é certo, isso deve ser feito assim. O que nós devemos ter é um respeito entre as igrejas, entre as lideranças, entre os pastores, entre as denominações. Então, há denominações que fazem isso todo domingo. Está errado? Não. Tem denominações que fazem isso todo mês. Está errado? Não. Não está errado. Ou de tempo em tempo. Está errado? Não. Não está errado. Não se é determinado, tá, a frequência
sequência que se deve ser realizado. Sabe por quê? Quando nós batemos nessa tecla e queremos colocar a nossa regra, sai a vontade de Deus e entra a permissão de Deus. Então, ceia não é bater ponto. Ceia é memorial, é relembrar aquilo que Cristo fez por nós. E Paulo, quando ele fala em Coríntios, né, lá no capítulo 11, a partir do verso 17, nós vemos que Paulo traz uma admoestação à igreja de Corinto. Paulo fala até severamente essa igreja sobre o modo em que ela estava celebrando a ceia do Senhor. E se nós lermos todo o capítulo em que ele chama a atenção da igreja e mostra como a ceia deve ser celebrada, em nenhum momento Paulo diz à igreja de Corinto assim: você tem que fazer isso nesse período, nesse tempo. Não. Ele explica como que a ceia do Senhor deve ser realizada. Então, nós não devemos ir além das Escrituras e colocar a sabedoria humana. Porque onde entra a sabedoria humana, Deus não age. Você está impedindo Deus agir. Ok? Nós devemos celebrar, nós devemos estar nesse dia com os nossos pensamentos voltados à memória de Cristo, mas tudo que passa disso é pensamento humano. Isso pode nos afastar do real motivo da celebração da ceia. Ok? Bem, outra coisa que é desnecessária dizer é que a ceia do Senhor é só para os salvos. Dela, só os redimidos participam e só eles podem aprender e entender o seu significado. Os próprios cristãos primitivos nos ensinam, né, que devemos nos examinar antes de participar dos emblemas. É aquilo que eu disse, é quando Paulo ensina a igreja que estava em Corinto do erro que eles estavam cometendo e como que eles tinham que retornar ao ponto inicial e ver que o que eles estavam fazendo era em memória de uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 11, 28 diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. O pecado deve ser confessado e abandonado para se poder participar da ceia. 1 Coríntios 11, 21 e 22. Diz o seguinte: pois, ok? Pois, quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Quer dizer, totalmente desviado do sentimento e do sentido da ceia do Senhor. E o 22 diz: não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Nisto não vos louvo. Então, todos que participam têm que se examinarem e estão sujeitos a serem julgados pelo Senhor se o seu pensamento, né, realmente está voltado para o Senhor e se ele é um salvo pelo Senhor. Isso é claro. Isso tem sido confundido dentro das igrejas. E eu vou dar uma palavrinha depois. Então, olha 1 Coríntios 11 e 27. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, olha o 29 ao 32. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, prosseguindo, né, 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las quando for ter convosco. Quer dizer, haveria mais ensinamentos, talvez nem ligados com a ceia do Senhor. Mas veja bem, vou tentar ser leve. Como uma pessoa que não se declarou salva e nova criatura pode tomar a ceia? Sabe por quê? Porque é o seguinte, é aquilo que faz, olha, se eu for julgar por mim mesmo, eu nunca vou me julgar. Não é? E vamos sentar à mesa e tomar o pão e beber o cálice. Mas e aí? Eu não sou uma nova criatura em Cristo. E agora vai um alerta aos pastores. Não sei se vocês vão gostar do que eu vou falar, mas é assim que diz a palavra do Senhor. Às vezes nós, para mostrarmos comunhão na nossa igreja, o que a gente faz? A ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Então todos podem participar dela, todos aqueles que se sentirem à vontade, todos aqueles que se sentirem... Não, não. A palavra do Senhor não passa por palavras doces da voz humana. A palavra do Senhor passa por regras que foram estabelecidas por Deus. E não pelas minhas regras. Então, quem participa da ceia do Senhor são os salvos. São aqueles que têm consciência da salvação. Que têm consciência que são salvos. Ah, mas eu vou deixar as crianças... Vai deixar as crianças até uma certa idade, porque elas ainda não têm a consciência de salvação. Então, às vezes, são casos individuais em que nós, pastores, temos que prestar atenção. Eu vou dar um exemplo. Minha mãe se converteu ao Senhor aos 6 anos. Ela tinha consciência da sua salvação. Mas há crianças que não têm consciência da sua salvação. Então, elas não participam da ceia do Senhor. Elas estão sendo ensinadas nos caminhos do Senhor para que elas cheguem a uma idade. Essa idade não existe, até porque eu estou dando exemplo da minha mãe, que se converteu com 6 anos, que elas cheguem a essa consciência que elas têm na sua vida Jesus Cristo como o seu Senhor. E, às vezes, as nossas palavras doces, querendo incluir toda a igreja nessa celebração, nós levamos muitos a tomarem a ceia indignamente. E nós mesmos estamos levando essas pessoas que tomam a ceia indignamente para a sua própria condenação, porque eles ainda não têm o poder de discernir o que é o corpo de Cristo. Ah, mas isso é muito profundo. Não, não é profundo. Às vezes, como eu citei o exemplo da minha mãe, ela talvez não entenda tudo, mas ela tem a certeza que ela faz parte do corpo de Cristo. Então, ela é digna de tomar a ceia do Senhor. Eu não estou excluindo, não estou colocando idade. Não é? Não estou colocando aqueles frequentadores da igreja, não é? Que estão ali por muito tempo. E eu digo que não há problema.
Tome cuidado, pastor. Tome cuidado, líder, com as suas palavras. A ceia do Senhor é uma coisa muito séria. Para eu colocar o que eu acho, para eu colocar palavras doces e dizer, não, a ceia do Senhor, então todos podem participar. Todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Todos aqueles que já o confessaram como seu Salvador. Então, a ceia do Senhor não é aberta para todos aqueles que estão dentro da igreja naquele momento que está sendo celebrado. Não leve pessoas a se convencerem que podem tomar a ceia do Senhor e que ainda não o confessaram como seu Salvador. O erro é seu. As palavras são suas. A doçura delas são suas. Mas você está errado, porque não é assim que a Bíblia ensina. A ceia do Senhor foi separada para os salvos. E os salvos que confessam e que a igreja tem esse conhecimento, que a liderança tem esse conhecimento. É uma ressalva muito importante, porque nós estamos fazendo considerações. E nós vemos, né, todas as vezes que se cita a Santa Ceia, a ceia do Senhor, na Bíblia, ela está falando com salvos. Jesus não tinha nenhuma pessoa da qual não estava envolvida no seu ministério. Inclusive, ele é muito claro em Lucas, a passagem que nós lemos. Ele não escondeu que havia na mesa um traidor. Havia um que estava tomando aquela ceia instituída por ele, que não deveria estar tomando. E nós sabemos que Judas a tomou. E depois ele traiu Jesus. E houve a sua própria condenação, da qual a Bíblia diz. Então, talvez essa palavra seja forte. Líderes, pastores, não levem homens e mulheres que não tenham a certeza, não tenham a convicção, não tenham o poder de entenderem, esse poder é dado pelo Espírito Santo, de entenderem que são salvos. Porque a Bíblia diz que o meu espírito comunica com o Espírito de Deus, que eu sou filho de Deus. E isso não é você que decide. Então, tome cuidado em levar pessoas para tomarem as ceias com as suas palavras, que não têm essa comunhão entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Primeiro, que você está fazendo errado. Você está longe do que as Escrituras dizem. E segundo, você está forçando uma pessoa a tomar indignamente a ceia do Senhor. Por quê? Você leva ela a um pensamento em que ela pode, no momento em que ela não pode pela palavra de Deus. E eu continuo com a palavra de Deus. Me desculpe. E você vê em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, quando fala de ceia, ele está envolvendo a igreja do Senhor. Ele está envolvendo o corpo de Cristo. Paulo se preocupou com a igreja em Coríntios, com aqueles que faziam parte do corpo de Cristo e que estavam fazendo a coisa totalmente errada. Paulo não ensinou para incrédulos. Paulo ensinou para salvos. Falou, olha, vocês têm que parar de fazer isso, porque está errado. E vocês devem fazer assim, assim, assim e assim. Ele falou para a igreja e não falou para aqueles que não fazem parte da igreja. Então, essa é a consideração final que eu deixo. A ceia do Senhor é para aqueles que o espírito humano se comunica com o Espírito do Senhor e dizem que eles são salvos. E isso vem de uma forma muito natural dentro da igreja, em que nós, como líderes e pastores, sabemos
realmente, pela ação daquela pessoa, independente da idade. Volto a citar o exemplo da minha mãe. Com 6 anos, ela tinha certeza que ela era filha de Deus. E ela confessou o Senhor como seu Salvador. Eu não estou dizendo da idade do entendimento, mas estou dizendo da idade em que o Senhor traz o conhecimento àquela pessoa e ela reconhece que o Senhor tem que ser o Senhor da sua vida. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Então, isso não se dá com todos aqueles que às vezes estão no templo para tomar a ceia. E mais uma vez, eu digo, pastores, tome cuidado com as suas palavras doces de convencer todos a tomarem a ceia. A Bíblia não diz isso. Eu prefiro estar com a Bíblia do que com o que você pensa. Respeitemos a ceia do Senhor, porque é um momento de total louvor e adoração àquilo que Cristo fez por nós. E isso não está reservado àqueles que não têm a salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a casa de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Bye, bye.